Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo numa hora só, gente. Mas que vocês estejam tendo uma boa tarde aí no Brasil. Vocês tenham um bom dia. Estamos começando mais uma semana, que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana, né? Por isso que é domingo. Aí vem segunda, que é segunda-feira, segundo dia de feira. Porque o primeiro dia de feira é domingo. Tá? Aí vem o terceiro, terça-feira, que é o terceiro dia de feira, quarto dia de feira, quinta dia de feira. Aí vem o Shabat, o sábado, que a sexta-feira também é sexto dia de feira. Aí vem o Shabat, que é o dia de descanso, né? E aí vem o domingo, que é o primeiro dia, o dia do sol. O Dominus, dia do Dominus, domingo Dominus. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Estamos hoje no capítulo 39. Estamos já chegando no final do livro de Jeremias. Tem algum caminho ainda pela frente de tristeza? Ai, meu Deus. Tá difícil assim, né? Já tem mais de mês que estamos estudando esse Jeremias. Tem sido assim um tempo de muito aprendizado, de muito choro. E hoje não vai ser diferente. Porque hoje, o capítulo de hoje se chama A Queda de Jerusalém. O dia fatídico. E vamos lá. Não vou falar mais nada, porque, né? Vamos talvez ter muito o que falar durante a leitura. Então vamos lá. A queda de Jerusalém. No 9º ano de Zedequias, 9º ano, eu disse para vocês que ele deveria reinar por 10 anos. Então vamos lá. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Isso aqui, gente, foi depois que eles mandaram o exército do Egito de volta para casa. E eles voltaram de novo para Jerusalém. Hoje, se você for de Jerusalém para o Egito, de ônibus levaria possivelmente algumas horas, tá? Umas 5 horas, 6 horas. De avião, uns 40 minutos. Mas como eles andavam a pé, e era um exército grande, então não era muito, né? Devem ter demorado no mínimo uns 4 meses para ir e mais 4 para voltar. Então foi nesse tempo, nesses 8 meses mais ou menos, entre eles irem e depois voltarem, que Jeremias ficou na cisterna, e depois tiraram ele da cisterna. E aí Jeremias falou para Ezequias: se você se entregar, você vive. Se você não se entregar, a coisa vai ficar pior para você. Bom, esse era o ano 9º de Zedequias. Babilônia veio e cercou Jerusalém de novo. No 11º ano de Zedequias, olha, gente, do 9º ano do rei Zedequias ao 11º ano, no 4º mês, olha quanto tempo durou o cerco de Jerusalém. Quanto tempo demorou Nabucodonosor para conseguir romper com o muro? Olha, quase 2 anos. Porque foi no 9º mês,
No 10º mês, que eles voltaram de novo, fizeram acampamento em volta de Jerusalém. Aí no 11º ano de Zedequias, no 4º mês. Então foi 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né? Que Zedequias teve a oportunidade de se entregar e não deixar a cidade ser queimada e o templo destruído. Ele teve tempo de pensar, tomou uma atitude certa, mas ele não tomou. Versículo 2, no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez a brecha na cidade. Quer dizer, conseguiu romper com um pedaço do muro. Então entraram todos os oficiais do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sagar-Nebo, Sersequim, Rabessaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Magé e todos os outros oficiais do rei de Babilônia. Todos esses homens aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens de Babilônia conseguiram entrar dentro da cidade. Vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os 2 muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. Conta a tradição que Zedequias se escondeu dentro da caverna de Zedequias, por isso que o nome é Caverna de Zedequias. Mas, na verdade, era uma caverna que Salomão tinha feito, é uma caverna muito grande, gente. Eu entrei nela algumas vezes já. Todas as vezes que eu vou a Jerusalém, eu tenho que ir para a Caverna de Zedequias. Eu tenho que entrar lá. Me arrepia todinho, só de lembrar. É imensa. Salomão tirou as pedras da construção do templo de dentro dessa caverna. Era uma mina de pedra. Que Jeremias, lembra que a tradição diz, a Bíblia também fala que não se ouviu barulho de martelo na construção do templo? Porque ele tirou de dentro da terra. Então é uma caverna imensa, ela está embaixo de Jerusalém. Jerusalém está em cima e a caverna embaixo. Então devia ter uma saída, porque a caverna ficava fora dos muros da cidade, né? Então devia ter uma entrada do templo para dentro dessa caverna ou do palácio para dentro dessa caverna, e por lá ele saiu. Essa caverna até hoje não foi totalmente explorada e ela é imensa, gente. O que a gente pode ver é imenso. Nós tivemos experiências incríveis lá dentro dessa caverna, viu? Inclusive tem uma história que quando foi descoberta essa caverna, foram os ingleses que descobriram essa caverna. Ela estava fechada, né? Ninguém sabia dessa caverna. Tinham esquecido dessa caverna nesses 2000 anos depois, né? E os ingleses, fazendo pesquisa por lá, descobriram a entrada dessa caverna e começaram a explorar essa caverna. E eles falavam que tinha um cachorro lá dentro. Mas não existe cachorro. O cachorro nós vimos o cachorro, para te falar a verdade. Eu, a Anaína e o Rodrigo, nós vimos o cachorro. Num lugar que não que a gente não tem permissão de ir, que turista não pode ir lá, porque tem lugares que você não pode ir porque ainda não sabem se é seguro ou não. Não sabe o que tem ali, né? Depois daquelas saídas. Gente, você imagina um lugar imenso, mas é imenso. Tem rio dentro, tem fonte dentro. É imenso, é imenso.
E a gente viu, a gente estava bem lá no fundão, nós vimos o cachorro lá em cima, que a gente saiu lá, falou, de quem que é aquele cachorro que tá lá, tem que ir lá buscar o cachorro, que ele tá lá naquele lugar que não pode ir. O pessoal falou assim, não tem cachorro aí, e nós vimos o cachorro. E esses exploradores ingleses que descobriram a caverna também contam a história desse cachorro. Não sei de quem que era esse cachorro, mas tinha um cachorro lá dentro. Nós vimos o cachorro. Não tem como não ver um cachorro, gente. Ele estava olhando para nossa cara. Mas tem um gosto de cachorro, tem um espírito de cachorro lá dentro. Então, ele fugiu por essa caverna, por isso que ela chama Zedequias. Ele fugiu por esse... Porque quando ele saía, ele já saía bem longe do muro de Jerusalém. Ele, né? Versículo 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Olha onde que... Você está vendo como é que era? Como é que a cidade hoje não tem nada a ver com o que era antes, viu, gente? Porque agora o muro fica bem na entrada dessa saída, dessa caverna, da saída dessa caverna. Então o muro não era ali, o muro era bem mais para dentro. A cidade era bem pequena, a cidade com o muro cercado não era grande, era pequena. Tanto é que a igreja do sepulcro, né? O santuário sepulcro lá em Jerusalém ficava fora dos muros também. Viu? Ficava fora dos muros, não era nos muros, não. Então, eles tiveram tempo de fugir, porque de Jerusalém para Jericó, de carro, dá uns 15 minutos, 20 minutos, tá? Não é tão longe, não, de carro. Da saída da cidade até lá. Mas eles estavam de cavalo, né, gente? Ou andando, correndo a pé, não sei. Sei que... Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou as Zedequias nas campinas de Jericó. Prenderam-no e fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, onde lhe pronunciou a sentença. Também os soldados estavam em volta de Jerusalém, mas ele estava em Ribla, um pouco mais distante de Jerusalém. Versículo 6. O rei de Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista, e também matou a todos os nobres de Judá. Na frente de Zedequias. Matou os 3 filhos que ele tinha feito. Os meninos eram pequenos, né? Devia ter o quê? 8 anos, 10 anos, 12. E matou todos os oficiais dele que tinham fugido com ele. Não fala se matou a esposa, não, né? Versículo 7. Então arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. O profeta Jeremias fez 2 profecias para Jeremias, para Ezequias. Primeira, ele falou, os seus olhos vão olhar nos olhos de Nabucodonosor. Você vai estar com ele face, rosto de rosto, olho no olho. Mas a segunda profecia de Jeremias para ele foi, você vai ser levado para a Babilônia, mas você não vai ver a Babilônia. E o que Nabucodonosor fez com ele? Conversou com ele, matou os filhos dele e os oficiais dele na frente dele e depois tirou os olhos dele. Cumpriu-se as 2 profecias de Jeremias para o rei Zedequias. Os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. O resto do povo que ficaram na cidade, aos desertores
que se tinham passado para ele, e o resto do povo que havia ficado levou Nabuzaradão, comandante da guarda imperial, para a Babilônia. O nome do principal general dele, comandante, chamava Nabuzaradão. Mas os pobres de dentre o povo, que nada tinham, deixou Nabuzaradão, comandante da guarda, na terra de Judá, e naquela época deu-lhes vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado a Nabuzaradão, comandante da guarda imperial, acerca de Jeremias. Olha, Nabucodonosor sabia a história de Jeremias, já tinha chegado, ó. As linguinhas já tinham informado ele. Toma-o e põe sobre ele os teus olhos. Não lhe faças nenhum mal, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Gente. Bom, tem duas versões aqui. O povão ia dizer que ele estava sendo beneficiado porque ele tinha sido o quê? Espião. Outros saberiam que ele estava sendo beneficiado porque ele havia sido honesto, decente durante todo o tempo e havia avisado para o rei o que aconteceria com ele. Ele avisou para todos eles, gente, desde Josias. Tanto é que Josias, acreditando nas profecias de Jeremias, o que ele fez? Ele pegou pegou a arca da aliança, a mesa da propiciação, com aqueles utensílios que ficavam na mesa, e escondeu dentro de uma caverna e selou a caverna. Alguém acreditou nas profecias de Jeremias. Josias acreditou. Depois ele profetizou para os dois outros filhos dele e agora para Zedequias. E adiantou? Não. Mas o Senhor queria Jeremias vivo. Por isso que ele tocou o coração de Nabucodonosor. Porque a missão de Jeremias ainda não havia terminado. Versículo 12. Toma-o, versículo 12, né? Toma-o e põe sobre ele os teus olhos. Não lhe faças mal, nenhum mal, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nebuzaradão, comandante da guarda, nossa, os nomes desse povo, gente de Deus. Nebuzasban, Rabessaris, Nergal-Serezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ficou ele entre o povo. Então Jeremias pediu para ficar entre o povo. Se Jeremias fosse um espião, você sabe o que Jeremias tinha pedido? Me leva para a Babilônia. Ele estaria salvo na Babilônia. Mas ele não fez isso, porque ele não era um espião. Ele era um profeta. Ora, versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no ato da guarda, dizendo: vai e dize a Ebed-Meleque, o etíope, aquele que salvou ele da cisterna. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu cumprirei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. A ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor, graças a Deus. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Eu te salvarei.
não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor. Um estrangeiro, um peregrino. O Senhor cuida dos estrangeiros e dos peregrinos. Ele cuida. Um etíope, eunuco, sob a proteção do Altíssimo. Olha que coisa mais linda, gente. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de você. Desde que você seja obediente. Não obediente, vamos falar de obediência. Tem tipos de obediência. Tem um que é a obediência do escravo. É melhor ser escravo do Altíssimo do que ser escravo do diabo, não é verdade? Mas Paulo, Pedro, João, todos afirmaram que nós somos filhos, somos herdeiros com Cristo. Então nós não somos escravos, não somos escravos. Mas esse Senhor, que o Eterno tenha e abençoado muito, esse Ebed-Meleque, ele era um etíope, era um eunuco, um estrangeiro e era um escravo. Mas mesmo assim o Senhor o abençoou, protegeu e deu-lhe a vida como despojo. Eu espero que ele tenha conseguido voltar para a terra dele, né? Que ele já estava livre, ele não era mais escravo. E tenha tido uma vida boa. Bom, gente, aqui o templo ainda não tinha sido destruído. O templo ainda não tinha sido destruído. Os palácios foram destruídos, os muros foram derrubados, mas o templo ainda estava de pé. Ah, Jesus. E aí termina o capítulo 39. E agora começa um período muito difícil na vida de Israel. Sem rei, a cidade destruída, os muros, mas os pobres ficaram. E Jeremias também. Amanhã estaremos estudando mais um capítulo do livro de Jeremias. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse domingo de Páscoa, né? Domingo de Ramos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hosana, Hoshana, em hebraico significa salve-nos, nos salve. Então, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, o que o povo estava gritando era: Jesus, filho de Davi, nos salve. Sabe por quê? Porque eles queriam que Jesus fosse o rei, o Messias, Salvador do poderio de Roma. Eles não reconheceram Jesus naquele momento como um Salvador espiritual, não. Eles queriam um Salvador, um governo, um rei. Porque Israel estava sem rei desde a época disso aqui. Então eles queriam um rei da descendência de Davi. Só que Jesus era da descendência de Levi. Ele era levita por Maria. Maria, a mãe de Maria, era da família levita. O pai de Maria, que era Zacarias, ele era da tribo de Judá. Então Maria era levita. Tanto que Isabel, a prima dela,
também era levita, e o marido da prima dela era levita, e ele era sacerdote. Então Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele estava entrando não como um rei, ele estava entrando como um sacerdote. Mas o povo não queria um sacerdote, porque eles achavam que tinha muito sacerdote. Não precisava de mais um. Eles não tinham um rei, e era isso que eles queriam. Por isso que eles gritavam Hosanna, Hosanna, que é Hosana. Então, Hosana não é bendito, né? Nada disso. Hosana significa, Hosanna significa salve-nos. Nos salve do poder de Roma. Por isso que eles entregaram Jesus depois. Porque eles se decepcionaram, porque Jesus falou muitas vezes, gente, o meu reino não é deste mundo. Mas eles não queriam entender, nem os discípulos queriam entender isso. Nem eles. Até eles queriam forçar Jesus a se declarar aquele que eles queriam da tribo de Davi. Maria também queria isso. José, que queria isso mais do que Maria. Mas Jesus, ele era levita, da tribo de Levi, da tribo do sacerdócio. Fica mais um conhecimento para vocês. Hosanna é salve-nos. Então, quando você fala Hosanna, Jesus, né, o Hosanna, nas maiores alturas, eles estavam dizendo, salve-nos da forma mais gigantesca possível. Se você precisa de salvação, fala Hosanna, fala Hosanna. Mas se você quer glorificá-lo, não é Hosana. Porque Hosana é um pedido de misericórdia. Né? Quando a gente quer glorificar o Eterno, a gente fala, glorificado seja o teu nome. Aí é Adonai. Adonai. Tem muita coisa que eu gostaria de passar para vocês, e à medida que o tempo for, que o Eterno também for permitindo que as situações vão desenvolvendo, a gente vai falando, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um bom domingo. Tchau, tchau.